Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à live da cura de hoje. Hoje eu vou trazer um tema que me toca bastante, que é sobre merecimento. Então, se você também sente que muitas vezes não se sente merecedora ou merecedor de qualquer coisa que você queira fazer, realizar na sua vida, ou de algo até que você já tenha, vem para essa live, fica nessa live, que o que eu vou trazer para você pode desbloquear algo aí, pode virar chaves para que você acesse o merecimento, que é um direito de todos nós, de todas nós. É inclusive um direito divino. Então, manda essa live para quem também precisa acessar o merecimento. E a live da cura, gente, sempre lembrando aqui que a live da cura é um convite ao sentir. É um convite para que a gente possa voltar para esse corpo que pulsa, voltar para esse templo sagrado e perceber o que o corpo está comunicando, o que que esse corpo ele está informando, o que ele está mostrando, que muitas vezes a gente não conhece, muitas vezes a gente não sabe ler, não sabe identificar, não sabe perceber o que esse corpo está comunicando. Então vamos falar de merecimento, gente, e vamos falar o que a falta de merecimento traz na nossa vida, o que a falta de merecimento gera de sintomas físicos. Você sabia que muitas das dores que você pode estar enfrentando emocionalmente, na verdade, está sendo ocasionada, né? Está sendo causada pela falta de merecimento. E às vezes você associa a outras coisas, você acha que é outra coisa, mas o que o teu emocional está dizendo é que está faltando merecimento. Então eu vou trazer todos os sintomas que te causam a falta de merecimento, né? Ou os sintomas que a falta de merecimento evidenciam no organismo. E também como você trabalhar esse tema, como você pode transformar essa falta de merecimento em força, em coragem, em ousadia, em confiança, em autoestima e amor próprio. Então, essa live da cura de hoje, sejam todos muito bem-vindos, porque também o Círculo das Deusas não é só para as deusas, gente. O conteúdo que eu trago aqui também é para os deuses, tá? Então, por favor, compartilhe com aquela pessoa especial para você, aquela pessoa que você quer ver se amando, brilhando, né? E parando de sabotar toda vez que vai fazer um novo movimento, ou toda vez que vai mudar de nível, que vai acessar algo que está desejando há muito tempo. Porque justamente a falta de merecimento gera a autossabotagem. E nós vamos falar sobre isso hoje. Bora lá? Gente, o que que é, né, a falta de merecimento? A falta de merecimento é aquela, sabe, tipo um gargalo invisível que sabota até os planos mais bem arquitetados do universo. Às vezes tem coisas maravilhosas para a gente acessar, e é justamente a falta de merecimento que cria a autossabotagem. E nós vamos explicar cada uma dessas coisas. O que que é autossabotagem, gente? Autossabotagem é quando tá tudo perfeito ou tudo encaminhado, tudo organizado para acontecer algo e inconscientemente a gente mesmo cria um problema, a gente mesmo cria uma situação que atrapalha o acontecimento que já estava até planejado para gente, que já estava até preparado pelo universo, né, pelo que você considera sagrado e divino, né? Todo o universo já tinha arquitetado algo maravilhoso para sua vida, mas você vai lá e sem querer, né? Porque isso é inconsciente, não é consciente nem de propósito, mas de forma inconsciente é a gente mesmo que cria uma dificuldade, um desafio, um bloqueio, um problema que faz com que a gente não acesse ou não flua.
Então, vamos parar de se sabotar, vamos trazer consciência, vamos trazer presença para tudo que a gente for fazer. E a única forma da gente superar, liberar os bloqueios, é a gente identificando eles, é a gente percebendo no corpo como é que eu me sinto quando eu vou fazer determinadas coisas. Então, tem coisas que a gente vai fazer que a gente fica completamente desconfortável, que gera assim uma ansiedade, que gera, né, você começa a suar frio, você tem um nervosismo, você tem às vezes dor de barriga, né? Você tem assim uma dor de cabeça. Muitos desses sintomas, sim, são autossabotagem, gente. Então vamos liberar isso tudo. Eu vou trazer consciência para que a gente possa se analisar se esses sintomas que a gente pode ser que identifique em nós se eles são realmente ocasionados pela falta de merecimento. Então, bora lá? Olha só. O que que acontece, gente? O que que é essa falta de merecimento para trazer mais clareza? Porque às vezes a gente nem percebe ou nem sabe que o que a gente está expressando inconscientemente é por falta de merecimento. Então, a falta de merecimento é uma trava emocional sistêmica que ela nasce lá no fundo de uma pessoa que não acredita que pode receber algo, ocupar um espaço, brilhar, prosperar, ser amada, sem ter que pagar um preço enorme por isso. Então, a minha pergunta inicial já é essa: você acha, você se sente merecedora de receber algo, merecedor de receber algo, sem ter que pagar um preço enorme, sem ter que fazer um esforço danado, sem ter que fazer um sacrifício por algo? Você se sente digno de receber presentes, de receber ajuda, de receber amor? Então, essa é a pergunta. Se você acha que para receber amor você precisa fazer algo em troca, se você acha que para ter sorte você tem que ter feito algo, né, para barganhar aí com o universo, isso são sintomas de não merecimento. Isso significa que a gente não se sente merecedora de algo melhor sem ter que fazer algo para, sem ter que trocar ou barganhar com o universo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer, né, para vocês são quais sintomas, né, que você pode identificar no seu corpo que sim estão por trás da falta de merecimento. Por exemplo, aperto no peito ou falta de ar. O que que significa isso? Às vezes você vai fazer qualquer coisa e de repente você sente aquele aperto no peito, uma falta de ar. Isso significa que sim, está faltando merecimento. Por quê? Pela metafísica da saúde, né, representa-se uma autorrestrição emocional. Eu estou dizendo para mim mesma, eu não posso expandir meu coração, por isso que dá a falta de ar e o aperto no peito, né? Pela linguagem do corpo egípcia, o peito é o trono do coração, onde o espírito governa o corpo. Então, quando o peito aperta, sabe, é aquela energia contida. É como se a alma tivesse apertada no peito. A pessoa reduz a sua luz para não incomodar. Esse centro cardíaco, ele se sente sufocado. Então, esse aperto no peito é o medo de se expandir, é o medo de se abrir. E sim, é causado pela falta de merecimento. Vamos para outro sintoma. Tensão nos ombros, essa tensão no trapézio, essa tensão aqui, ó, nessa parte, né, que às vezes fica parecendo uma pedra, um concreto, parecendo mesmo assim, né, que tá enrijecido. Essa tensão nos ombros, essa tensão no trapézio, é uma contrição, né? Assim, o corpo tá contendo, tá espremendo, né? E o que que isso significa? Que a gente está carregando culpas, responsabilidades dos outros, é a crença de que tenho que pagar um preço alto para merecer. Então, pela linguagem do corpo egípcia, os ombros, eles são
as portas das asas, né? É daqui que saem as nossas asas espirituais. Então, quando eles estão doendo, é porque as nossas asas, elas estão encolhidas. É como se eu tivesse que encolher, esconder e conter minhas asas. Por isso que gera essa tensão nessa região do corpo. Então, o que que acontece? Às vezes a gente nasceu para voar, só que a gente esqueceu que a gente tem asas. E aí, essas asinhas aqui, elas precisam ficar espremidas, encolhidas. E aí começa essa tensão na região dos ombros e do trapézio, tá? Outro sintoma de falta de merecimento é quando ataca o estômago, porque aí a gastrite, azia e dor de estômago está simbolizando uma dificuldade em digerir a vida, sentimentos de indignidade, é não se sentir o bom bastante, né, o bom bastante para receber o que deseja. Porque assim, o que que acontece, gente? Pela visão egípcia, o estômago, ele é o caldeirão da alquimia interna. Você vê que tudo que vai para o estômago é ali que é feito tudo, é ali que distribui tudo, é ali que vê o que que vai ser aproveitado, o que que não vai. O estômago, ele distribui tudo para os outros órgãos terminar o processo digestivo. Então, quando está inflamado, né, quando tem alguma queimação, alguma dor, azia, gastrite, isso está simbolizando que a pessoa ela não está transmutando os sentimentos, ela está represando. Então, essa dificuldade, né, de digerir as coisas, essa queimação no estômago, ela também está simbolizando a falta de merecimento. Ou seja, eu recebo algo, mas eu não dou conta de digerir. Ou seja, eu não mereço, eu não me sinto merecedora, né, de receber, de digerir as coisas da vida. E aí, outro sintoma, né, que é da falta de merecimento, é a autoimunidade. Então, sabe quando toda hora ataca a imunidade, toda hora baixa a imunidade, né, que significa o quê? Um conflito interno profundo, porque o corpo, ele é palco da frase, eu não mereço existir plenamente. Então, toda vez que, né, um próprio ataque do organismo, né, nesse sistema autoimune, o que está acontecendo? É eu mesmo me atacando. Então, as doenças autoimunes e todas as questões que toda hora que acontece alguma coisa, o pessoal associa a mudança de tempo a qualquer outra coisa, que ataca a imunidade, está simbolizando o quê? Eu não me sinto merecedora. Então, é aquela autossabotagem que eu falei pra vocês no início. É aquela coisa que tava tudo bem, você tá recebendo, você tá acontecendo, e de repente você mesmo ataca a sua própria imunidade de forma inconsciente para sabotar o que poderia ser ainda maior, mais expansivo, mais incrível. Então é a alma tentando se punir por não se sentir digna. Isso que problemas na imunidade significam, né? O corpo ataca o próprio corpo, né? Porque a energia vital está desorganizada. Então é hora, gente, da gente, né, acolher isso. Então já vou trazer para vocês, né, caminhos de cura, caminhos de liberar tudo isso. Outro sintoma da falta de merecimento são as pernas pesadas, né? Muitas pessoas chegam, né, às vezes para sessões reclamando, ai, tem muita dor nas pernas, sente as pernas pesadas. E o que que significa isso pela visão egípcia? Medo de avançar, né? Pela metafísica da saúde também. Significa não se sentir merecedor ou merecedora do caminho que deseja trilhar, né? Então, as pernas, gente, elas são os pilares do destino. E pensa que são as nossas pernas que nos levam, quer para a vida, para frente, para novos rumos, para novos destinos. Então, você já viu aquela pessoa que às vezes planeja, faz tudo ali, né, no início do ano, aquela lista de coisas que vai realizar, que vai materializar, e no meio do caminho não tem força para continuar? Isso simboliza, né, falta de merecimento. Então, quando as pernas travam, é porque a pessoa teme ultrapassar os seus ancestrais. Então, existe uma lealdade sistêmica que impede esse avanço. Então, se você tem sintomas, né, sempre de dor nas pernas, de sentir as pernas pesadas,
Isso é um sinal, né? Isso é um sinal claro de que falta merecimento e precisa ser feita uma cura ancestral, uma integração, né? E uma liberação para liberar, né? Para desbloquear essa lealdade sistêmica que está simbolizando que você tem medo de avançar, medo de ir além de onde os seus ancestrais já foram. E outro sintoma, né, de falta de merecimento é o bruxismo ou a mandíbula travada, né? Porque o que acontece, gente, quando tem esse sintoma de bruxismo, eu já fiz uma live só sobre bruxismo, depois posso compartilhar com você, né? Se está chegando aqui, está ouvindo pela primeira vez, eu falar sobre bruxismo, depois eu compartilho com você o conteúdo completo. O bruxismo, ele significa uma repressão do merecimento do prazer, tá? Então, é quando a pessoa não se sente merecedora de descanso, de ter leveza, né? E é uma raiva de ter que merecer tudo. Porque tem dois conceitos, né, assim, de merecimento. Porque o que a gente ouviu muitas vezes na infância, e essa frase é bem comum para mim, eu me lembro muito bem, do tipo assim. Você tem que fazer por merecer. Você já ouviu essa frase? Né? Você tem que fazer por merecer. Isso não é uma verdade. O fazer por merecer, como a gente foi ensinado de forma errônea, é no sentido de eu tenho que prestar algum serviço, agradar alguém, fazer algo, né? Pagar um preço para merecer. Isso não é verdade, porque o significado real de merecimento é que você já é merecedora, merecedor de tudo que existe. Por isso que você está aqui, né? Então, você não precisa fazer nada para merecer. Então, por isso que quando você, né, sente, né, ou a mandíbula travada, bruxismo, você tá, na verdade, tendo uma trava porque a tua voz interna ela está sendo censurada, né? As coisas que você não diz viram tensão. E aí vira tensão e raiva que trava, né, a mandíbula e também causa o bruxismo. Agora, outro sintoma de não merecimento é o cansaço crônico. Já reparou que tem gente que vive cansada e que tem um cansaço assim que parece que não tem fim, que não há o descanso que libere esse cansaço, né? Pela metafísica da saúde, pela visão egípcia, né? É um desalinhamento com o propósito, é viver abaixo da própria potência. Isso gera a fadiga. Então, quando a pessoa tem um potencial, tem um propósito muito lindo de estar fazendo várias outras coisas, e ela não está fazendo isso, ela está vivendo muito além, né? Muito aquém, corrigindo, né? Muito aquém do propósito dela, muito longe do propósito, muito abaixo do que ela veio para viver, da própria potência, isso gera aquela fadiga. Aquele esgotamento físico, mental, que a pessoa parece que, mesmo descansando, ela não descansa o suficiente. Então, isso é um sintoma também de falta de merecimento. É, a energia vital, ela escoa pelos pontos de fuga. Então, o cansaço é a perda da força espiritual por não ocupar o lugar certo no mundo. Então, se você sofre de cansaço crônico, ou conhece alguém que vive exausto, vive cansado, vive esgotado, mesmo descansando, mesmo tirando aquele momento para descansar, isso está mostrando, né, que a pessoa ela não está ocupando o lugar certo no mundo, ela não está alinhada com o próprio propósito da alma. E isso também, né, é revelado pela causa emocional de não se sentir merecedora, merecedor de tudo isso. Outro sintoma da falta de merecimento são as mãos e os pés frios. Olha que interessante. Você já parou para pensar que ter as mãos geladas, né, ter sempre as mãos frias ou os pés frios pode simbolizar que você inconscientemente não se sente merecedora ou merecedor de estar recebendo na vida? Exatamente, gente. Mão gelada, pé gelado, aquela pessoa que tá sempre com o pé e com a mão gelada, frio não se sente merecedora. Por quê? Né? Simboliza, né, as mãos, os pés gelados, né? Estão simbolizando um recebimento travado, um fluxo interrompido, um medo de tomar para si. Porque, pela visão egípcia, as extremidades são as antenas da Terra.
Então, quando elas esfriam, elas têm uma desconexão com o mundo material, que é ligado ao merecimento e à prosperidade, à ação. Ou seja, quando as nossas extremidades estão frias, né, é como se a gente tivesse desconectado da terra, desconectado desse recebimento, porque a gente recebe tudo da terra. A gente recebe tudo, tudo mesmo da terra. Então, quando a gente, né, tá com isso geladinho, aquela mão gelada, aquele pé gelado, nós vamos precisar trabalhar esse merecimento. E também, mais um sintoma, né, de falta de merecimento é a confusão mental. Você já percebeu uma pessoa que está sempre numa confusão mental, que ela não consegue seguir uma linha de raciocínio, que ela se perde em tudo que vai fazer? Isso significa auto-julgamento excessivo, ou seja, a pessoa ela fica se julgando, se condenando, se criticando, se martirizando, e a mente fica confusa, né? É não acreditar que merece clareza, direção e decisões firmes, né? Segundo a visão egípcia, a mente, ela entra assim como se fosse num nevoeiro, né? E quando a pessoa vive em autossabotagem espiritual. Então, a confusão mental é falta de uma falta de conexão, representa, né? Evidencia uma falta de conexão espiritual. Uma falta de estar sintonizada aí com o todo para poder ter clareza, firmeza e direção. Outro sintoma físico de falta de merecimento é dor lombar, tá? A dor lombar, ela simboliza um bloqueio de merecimento financeiro. Ela simboliza um medo de prosperar. São crenças herdadas sobre dinheiro. Pela visão egípcia, a lombar, ela é o trono da sobrevivência. Você vê que é a lombar que nos firma, que nos estrutura, que nos posiciona, né? Então, quem tem problema na lombar, sempre tem dor na lombar, tá aí trazendo um sintoma também de bloqueio de merecimento financeiro e muito medo de prosperar. Então, quando dói a lombar, é porque a pessoa ela está tentando sustentar uma vida que não honra a sua verdadeira missão. Tá precisando alinhar aí essa missão, né? E também, gente, liberar principalmente, né, as crenças herdadas sobre dinheiro, sobre prosperidade. Outro sintoma da falta de merecimento, enxaqueca. Pois é, enxaqueca, gente, que é o excesso de controle, que é culpa, que é expectativas irreais, é um desmerecimento camuflado em autocobrança. Quando a pessoa se cobra demais, é muito exigente, né, e manifesta fisicamente a enxaqueca, isso está mostrando, né, por trás de tudo isso, uma falta de merecimento, né, porque a cabeça, gente, ela é o templo da coroa, né? Ela é onde ela armazena também, né? Onde está localizado o nosso chakra coronário, que é o que conecta a gente com o céu, com o divino, com o que é superior. Então, quando a cabeça dói, né, é como se a coroa tivesse caída, é como se a gente tivesse com um peso aqui, ou seja, né, foi perdida uma soberania interna, né, e também está desconectado aqui desse ponto onde te liga com toda a parte sobrenatural. Então, a pessoa que desconectou do sobrenatural é como se ela tivesse perdido a coroa. Olha que interessante, perdido essa coroa que lembra ela, né, da realeza, da majestade interna. Então, com isso, tem muita dor e fica no excesso de controle, se sentindo culpada, com expectativas irreais, né, trazendo muita autocobrança, que lá no fundo emocional é a falta de merecimento atuando. Outro sintoma, vou trazer só mais dois, né? É infecção, né, repetitiva. Sabe aquela pessoa que tá sempre com alguma infecção? Seja infecção urinária, seja infecção respiratória, infecções em geral, todas as infecções em geral, a pessoa vive tendo repetições. Então, sei lá, a cada período, assim, a cada tempo a pessoa manifesta alguma infecção no corpo físico. Isso significa que a frequência emocional da pessoa está muito baixa.
é uma autopercepção de fragilidade e é uma sensação de não merecer estar saudável. Então, é um não merecimento na parte da saúde. É como se essa pessoa ela não se sentisse merecedora de ser saudável, de estar com a saúde perfeita. Então, por isso que cria inconscientemente, né? O que que ela cria? Infecções repetitivas. Então, segundo a visão egípcia, a infecção é uma energia intrusa, né? E quando ela se repete, ela mostra brechas emocionais por falta de autoestima. Então, quando falta autoestima, falta amor próprio e a pessoa não se sente merecedora de saúde, ela normalmente manifesta repetições nas infecções, ou seja, a cada tempo, a cada período surgem infecções. E o último sintoma que eu vou trazer para essa live é a falta de energia, sensação de vazio. Né? Você já percebeu que muita gente, mesmo acordando depois de dormir bem, ela acorda sem energia? Não é um cansaço, é falta de energia. A pessoa tá descansada, mas tá sem energia. Não tem assim essa força de ação, não tem essa disposição. E uma sensação de vazio. Isso significa autoabandono, falta de conexão com o próprio valor. É como se a energia vital da pessoa tivesse pela metade, tipo, já acorda com a bateria 50% só carregada, sabe? Então é como se a alma ela não tivesse ocupando o próprio trono no corpo. Então é como se não tivesse completado o carregamento, o download da alma ali. A pessoa acorda sem energia porque a alma não ficou sendo carregada dentro do corpo. Não tá simbolicamente, né? Igual a gente deixa o celular às vezes carregando durante a noite. É como se você tivesse esquecido de deixar a alma carregando. Então, não é normal você não ter energia. Não é normal você ter uma sensação de vazio o tempo todo. Isso tá também trazendo à tona, evidenciando uma falta de merecimento. Então, tudo isso, gente, que eu trouxe, todos esses sintomas, eles estão evidenciando de alguma forma. Então, se você tem um ou mais desses sintomas, observe, né, se você está se sentindo merecedora, merecedor de tudo que você já é, de tudo que você já tem, e de receber mais, e de realizar, materializar mais na sua vida. Então, o que que acontece, gente? É aquela crença, né? Quando você não tem merecimento, você tem aquela crença de que tudo precisa ser feito um esforço, ter que ser pago um preço, com dor, suor ou batalhas épicas para você receber algo. Então, é como se você receber algo de graça ou um presente, algo que você não está contando, fosse errado. É como se não tivesse mesmo assim uma permissão de receber com leveza. É como se, né, você fosse exagerada ou egoísta quando você tá querendo mais. Então, o que que significa assim, né? Psiquicamente, emocionalmente, né? É como se dentro do teu sistema operacional, dentro do teu software, do seu programa mental, rodassem essas frases aqui, ó. Se eu receber mais, eu desequilibro o sistema. Se eu me expandir, eu deixo alguém para trás. Se eu receber amor, dinheiro ou atenção, algo ruim pode acontecer. Então, quando eu falo essas frases, perceba como fica teu corpo, perceba como que você se sente quando ouve essas frases. Perceba se essas frases já passaram pela sua mente em algum momento. Perceba se elas são conhecidas, familiares para você, ou se você, né, sem perceber, já andou pensando isso aí. Então, vamos reconhecer isso para a gente poder liberar, tá bom? E também, o que que acontece, gente? Em um nível, né, de trabalho, num nível corporativo, num nível de negócios, né, na carreira, na profissão, o que que acontece? Quais são os sintomas, né, do não merecimento? A pessoa, ela ferra, ela sabota, ela estraga a performance sustentável do próprio negócio, da própria carreira. Ou seja, né, ela começa a boicotar coisas que trariam um maior faturamento para a empresa, ela começa a procrastinar,
né, de uma forma às vezes disfarçada, criando outras tarefas que não são prioritárias. Ela normalmente, né, quando não tem merecimento, o que que acontece? Coloca um monte de metas que elas nunca saem do papel, ou elas nunca saem ali, né, da intenção, da lista, né? Coloca um monte de meta, mas que nem sequer faz um esforço para alcançá-las. Isso também é falta de merecimento. Outra, outro sintoma, né, no nível profissional, no nível de negócios ou empresarial, de falta de merecimento, um medo de cobrar o valor real. Então a pessoa tem uma qualificação lá em cima, mas às vezes aceita um cargo que paga muito menos, seria num nível inferior, né? Porque ela não se sente merecedora de ter, né, por exemplo, um cargo acima, um cargo de mais status ou de mais responsabilidades. Então ela tem medo de cobrar às vezes o valor devido da hora dela, da sessão dela, um medo de cobrar o valor devido na consultoria, né? Seja no trabalho que você faz, né? Na consulta, você que é profissional liberal, né? Então, quando você cobra menos do que você de fato tem a qualificação, tem o know-how, tem a expertise para poder, né, cobrar, e você tá. Como se fosse rebaixando o teu preço, diminuindo, você realmente está evidenciando também um sintoma de falta de merecimento. Dificuldade também de celebrar as vitórias, as conquistas. Sabe aquela pessoa que às vezes tem várias metas e ela até realiza, ela faz e acontece, só que ela não publica. Ela não compartilha, ela não posta, ela não compartilha com os colaboradores, ela não celebra. Por exemplo, ela tinha uma meta de atingir um faturamento X e atingiu. E aí ela não conta pra ninguém por quê? Porque é como se ela se sentisse mal em celebrar essa conquista. Isso também é um sintoma de falta de merecimento. Síndrome da impostora, síndrome do impostor na versão premium, gente. O que que acontece, né? Às vezes você já realizou tanto, já conquistou tantas coisas que você gostaria, mas você ainda não se sente bom o suficiente. Você ainda não ocupa esse lugar. Como as pessoas muitas vezes até te veem, mas você não se vê. Você se esconde, você não se assume, você não se pronuncia. Sabe quando você precisa mandar a tua bio, né, uma descrição, um background, um currículo, e precisa se apresentar num grupo, se apresentar para alguém, e você tem um monte de qualificação maravilhosa, e você manda só um resuminho simples. Isso é falta, né, de merecimento. É uma síndrome da impostora ou síndrome do impostor disfarçados ali, né? Às vezes, muitas vezes disfarçado de humildade, porque humildade, gente, é você saber a tua grandeza, é você saber o teu tamanho e você ainda assim se sentir igual às outras pessoas. Não se arrogar, não se sentir de forma soberba maior ou, né, superior a alguém. A humildade é só isso, né? Então já tira essa crença aí de humildade achando que humildade é pobreza, humildade né, vamos por assim, não ter dinheiro. Não tem nada a ver isso, tá? Pelo amor de Deus. Isso, inclusive, né, a gente aprendeu nas crenças religiosas, né? Porque tem que ser humilde. Gente, uma pessoa pobre, ela não necessariamente é humilde. Então, destrói, descria essa crença sobre humildade que você aprendeu, né, de forma errônea. Que a humildade é só você não se sentir maior, não se sentir melhor que os semelhantes, que os demais. É quando você sabe quem você é, mas você não precisa ficar contando vantagem ou se vangloriando diante dos outros, porque enquanto ser humano, a gente lembra que somos todos iguais. Somos todos iguaizinhos, semelhantes, somos espelhos, né? Então, tem momentos em que, mesmo com humildade, você mesmo sem se sentir melhor ou maior que alguém, você precisa se apresentar. Você precisa se posicionar.
E muitas vezes a gente tem dificuldade. E eu confesso para vocês que esse é um dos, né? Todos esses sintomas eu conheço bem, por isso que eu tô trazendo nessa live, inclusive alguns físicos, da falta de merecimento que eu venho trabalhado nesses últimos anos. E um dos meus maiores desafios era quando alguém me perguntava o que que eu fazia, eu assumi alguns lugares, algumas nomenclaturas, né? E é como se eu fosse me achar, eu tô querendo me aparecer se eu falar que eu sou tal coisa. Entende? Então não é sobre isso a humildade. Humildade é humildade, gente. Humildade é você se sentir, né, do mesmo tamanho que todo e qualquer ser humano. Não mais ou menos importante que toda e qualquer criatura divina que existe na face da Terra. Né? Porque nós não somos mais importantes do que as plantas e os animais. Nós somos semelhantes. Nós só temos funções diferentes, propósitos diferentes nessa existência. Mas você não também se posicionar quando o convite é esse, isso é falta de merecimento. Então, quando você tem que mandar quem você é para as pessoas, se apresentar publicamente de uma forma onde é necessário mostrar a tua autoridade, você precisa realmente perceber se você não está aí sabotando por falta de merecimento, não está dizendo quem você é, tudo o que você faz, né, com medo, né, aí por falta de merecimento. O que mais, gente? O que que acontece, né, pela visão sistêmica? O que que acontece quando a gente por que que a gente não tem merecimento, né? Vamos trazer assim que fica mais fácil. A falta de merecimento, pela visão sistêmica, ela vem muitas vezes das lealdades invisíveis. O que que são lealdades invisíveis? É como assim, todo o seu sistema teve um padrão de comportamento e você quer ser diferentona, você quer ser diferentão, porque é óbvio que a tua alma está pedindo isso. Você trabalhou, estudou para conquistar alguma coisa diferente. Só que quando você se torna diferente, você se sente traindo o seu sistema familiar. Você se sente culpada ou culpado por estar fazendo diferente do que você viu, do que você aprendeu, do que você recebeu. Isso é lealdade invisível, isso é lealdade sistêmica. Então, é aquela sensação de que se eu prosperar, se eu ganhar mais dinheiro que os meus pais, se eu for mais bem-sucedido, se eu tiver mais reconhecimento, se eu fizer algo que os meus pais, meu sistema, né, que são todos os ancestrais que vieram antes, não fizeram, eu me sinto mal, me sinto culpada, eu tenho que esconder isso. Então, isso é uma lealdade invisível, tá? Essa culpa transgeracional também é um termo sistêmico que mostra exatamente isso que eu já expliquei, né? De você tá prosperando, tá ganhando muito dinheiro, ou você tá tendo um relacionamento muito harmonioso, muito gostoso, muito nutritivo e se sentir mal por isso, porque as pessoas do seu sistema não tiveram. Então, isso é a culpa transgeracional. Outra coisa, né? Quando os modelos no seu sistema, os padrões do seu sistema, eles foram de esforço extremo ou de autossacrifício. Ou seja, vamos dar um exemplo, né? Na vida prática aí, vamos pôr no trabalho. Os seus pais ou os seus ancestrais, eles tiveram que batalhar muito, eles tiveram uma história marcada por muito esforço, sofrimento, sacrifícios para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para prosperar. E aí, de repente, você faz algo que para você é muito leve, muito fácil, você faz dinheiro com facilidade, você ganha dinheiro com facilidade. Como os seus ancestrais tiveram um padrão diferente, você se sente mal por isso. Você se sente culpada, culpado e até sabota isso. E até passa, né, a criar problemas para não ganhar com tanta facilidade ou não fazer mais. Às vezes você está fazendo muito menos do que o seu potencial deveria. Isso também está mostrando, né, padrões aí, e modelos mentais que são ancestrais e que você ainda se sente culpado em fazer diferente. Porque fazer diferente é transgredir, gente. Fazer diferente é você romper com um padrão. E isso gera culpa,
gera um desconforto na gente. E sim, é possível liberar isso para que não sinta mais culpa nem desconforto em prosperar, em ter relacionamentos saudáveis, em fazer tudo mesmo que os seus ancestrais não puderam. Também em questões, né, de saúde. Então, se você às vezes está aí saudável, se sentindo cheio de energia, jovial, cheio de disposição, e no seu sistema, o padrão é de doença, é de muitas dores, de muito sofrimento na área da saúde, inconscientemente você pode também acabar sabotando para continuar pertencendo. Ou seja, você cria, atrai doenças, sintomas para se sentir ainda igual aos seus ancestrais, igual às pessoas do seu sistema, só por pertencimento. Então, gente, vamos tirar todos esses padrões, vamos tirar todos esses pesos do corpo e do coração, né? Então, o que que eu vou trazer para vocês, gente? Como é que a gente vai trabalhar o merecimento? Como que a gente libera, né, toda essa falta de merecimento que eu já trouxe os sintomas físicos aqui para vocês e ainda os sintomas, né, sistêmicos, vamos falar assim, né? O que gerou no seu sistema que causa a falta de merecimento. Então agora a gente precisa entender o que é merecimento, já que a gente falou da falta dele, né? Uma das coisas que eu aprendi, agora exatamente eu não lembro em qual das vivências e em qual das imersões que eu participei, há muito tempo, que virou uma chave sobre o merecimento na minha vida, é que só o fato de você existir e ser filha, filho do Criador, de ser uma expressão divina na Terra, de ser imagem e semelhança do divino, você já é merecedora, você já é merecedor de tudo que há, de tudo que existe. E se você se sente filha, filho do Criador, você é herdeiro, herdeira de toda a riqueza, de toda a saúde, de toda, sabe, de toda a abundância, alegria, de tudo que há de melhor nessa terra. Porque assim como quem é pai e mãe pode até complementar aqui, comentar, dizer melhor que eu, que quem é pai e mãe sempre deseja o melhor para os filhos. Sempre deseja que os filhos, inclusive, sejam melhores, tenham condições melhores. Os pais, na verdade, só querem que os filhos sejam felizes, prósperos, abundantes, saudáveis, tenham relações maravilhosas. Isso qualquer pai e mãe deseja para um filho. Agora, imagina o Criador. Então, quando você se reconhece como filho, como filha do Criador, quando você se reconhece, né, que seja a mãe natureza, o pai divino, o grande espírito, Deus, a divindade que você considera que é o seu criador, que é alguém acima de você. Imagina o que que essa divindade está desejando para você, né? Está abençoando para que você seja. Então, você não precisa fazer nada para merecer porque você já merece tudo de melhor que existe. Você já é merecedora. Você já é merecedor de toda abundância, de tudo que há de mais maravilhoso que foi criado pelo divino. Então, a primeira coisa que você precisa entender para trabalhar o merecimento é que você já é merecedor. Você não precisa fazer nada. Você não precisa prestar nenhum serviço, fazer algo para, porque você já é. Você não precisa se tornar o que você já é. Então você já é merecedora, você já é merecedor. Esse é o ponto número um. E o ponto número dois, né, para você acessar o merecimento, é você honrar de onde você veio. É você, né, lembrar de onde você veio, honrar toda a tua história, reconhecer que quando você expande, quando você cresce, quando você brilha, quando você prospera, você não diminui ninguém. Que a sua expansão, o seu crescimento não ofusca o brilho de ninguém. Muito pelo contrário. Vai inclusive ajudar a acender outras chamas, vai inclusive ajudar a iluminar o caminho de outras pessoas. Então, quando você brilha, quando você reluz,
essa luz que habita dentro do teu coração, você vai sim ajudar a iluminar o caminho dos demais. Então lembra disso. Lembra de onde você vem e reconhece que a sua luz, ela não compete, ela não ofusca, ela ilumina. Outra coisa, para você praticar o merecimento, né, e relembrar que você já é merecedora, já é merecedor, é praticar o sim. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer sim. Muitas vezes alguém te oferece ajuda e você fala: não, não precisa. Não, não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu mesma me viro. Gente, o sim é recebimento. O sim é essas mãozinhas assim, ó, de quem está disponível. Então é hora de praticar esse sim, né? Às vezes a gente pede tanto para o plano espiritual, né, para o que você considera divino e sagrado, ajuda, e aí ele manda, porque qual é a forma que o plano espiritual, que Deus, o universo, tem de te ajudar? Enviando mensageiros, enviando pessoas, enviando representantes. Então, você pede, 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 que é isso, que é aquilo, nananã, mas na hora que ele manda, você tá com as mãos fechadas, você tá com os punhos fechados na defensiva e você não tá de mãos abertas, disponíveis para receber. Então, a primeira prática para você reconhecer, lembrar que você já é merecedora, que você já é merecedor de tudo de melhor que existe, é aprender a dizer sim. É perceber quando chega alguém enviado pelo divino te disponibilizando uma ajuda. Sabe quando você está carregando uma coisa pesada e vem alguém e pega para você e fala: Posso levar para você? Posso te ajudar com isso? Você quer ajuda? Quer que eu faça para você? Sim. Então aprenda a dizer sim. Porque quando você começa a aprender a receber, sejam pequenas ajudas, pequenos mimos, favores, você também está se abrindo para receber coisas grandiosas do universo, tá? Outra coisa, receber elogio. Você tem dificuldade de receber elogio? Quando alguém fala, nossa, como está bonita. Nossa, que coisa maravilhosa que você fez. Aí você já justifica, né? Quando alguém fala, nossa, exemplo, mulher acontece muito isso, né, deusas? Vocês que estão, né, assistindo, que vão assistir esse vídeo depois. Ai, como seu cabelo tá bonito. Ai, quando eu cortei o cabelo, gente, ai, eu ouvi muito isso. Nossa, seu cabelo ficou maravilhoso. Nossa, como seu cabelo tá bonito. Em outro momento, antes de eu ter trabalhado o merecimento, o que que eu diria? Ai, porque eu achei uma cabeleireira maravilhosa. Ai, porque me indicaram, nananã. Ai, porque tal coisa. Não, não é sobre isso. Não é se esquivar do elogio. Se a pessoa falou, nossa, seu cabelo tá lindo, você fala muito obrigada. Obrigada, eu também amei. Também tô me amando, tô me achando linda. Tá tudo bem. Então, receber elogio é uma das primeiras formas de você trabalhar o merecimento. Então, quando alguém te elogiar, quando alguém falar de qualquer coisa, seja uma coisa que você faz, uma coisa que você tem, uma coisa que você está usando, uma, né, uma característica, uma coisa do corpo, um acessório, qualquer, gente, qualquer coisa. A pessoa elogiou algo que é seu, seja, né, fisicamente, ou objetos, ou serviços, ou alguma coisa que você fez. Receba o elogio. Receba, agradeça, agradeça. Nossa, como você tá linda, obrigada. Podem comentar aqui, tá? Que eu tô linda, eu recebo, adoro receber elogio, gente. Esse merecimento aqui tá trabalhado. Outra coisa, gente. Você sente culpa quando recebe dinheiro? Quando você, né, recebe, seja para quem trabalha CLT, quando recebe o salário, quando você retira seu prolabore, quando você é empreendedor, quando você é empresário, ou quando você recebe pagamentos de serviços prestados. Você se sente culpado? Você se sente, nossa, será que eu devia estar recebendo tudo isso? Nossa, né? Fica assim até um desconforto quando alguém entrega em dinheiro, porque hoje é mais difícil, né? Então, quando você recebe um dinheiro, você se sente mal? Se isso está acontecendo, seja por Pix, seja, né, por dinheiro em espécie, ou até em alguma.
permuta de serviço, alguma coisa que você está recebendo e você não se sente confortável, isso também precisa ser trabalhado no merecimento. Então, quando você receber dinheiro, você agradece, fala muito obrigada e diz assim para você mesma: eu mereço, eu mereço. O André comentou aqui que eu sou linda. Muito obrigada, André. Recebo. Gratidão. Gente, aprendam a receber. A gente está falando de praticar o sim para receber ajuda, de receber um elogio sem desviar, sem se esquivar, de receber dinheiro sem culpa e de receber amor sem precisar se explicar. Sabe quando alguém te adora? Quando você tem amigos que te adoram, quando você tem uma família que te ama, quando você tem, às vezes, um companheiro, uma companheira, um parceiro, um namorado, um marido, né, uma esposa, uma namorada, uma parceira que te elogia, que te ama, e você, às vezes, não consegue receber esse amor? Vamos trabalhar esse merecimento? Vamos, gente. Porque receber amor é uma das formas que Deus está mandando para sua vida. Então, se você não consegue receber amor das pessoas que estão ao seu redor, você está com um bloqueio no merecimento. Então, lembra que você é merecedora, merecedor de todo o amor que existe, né? Só por quem você é, só porque você existe, só porque você está aqui agora. Então, aprenda a receber amor. Receba esse amor que muitas vezes é expresso na forma de um carinho, na forma de um mimo, na forma de uma facilidade, uma prestação de serviço. Por exemplo, gente, às vezes o pai, a mãe não falam eu te amo, até porque muitos deles nem souberam, né, nem aprenderam, mas eles lavam a roupa para você, preparam alguma coisa para facilitar o seu dia a dia. Então é a forma que cada um tem de expressar amor, né? Então cada pessoa vai expressar amor de uma forma. Então perceba, faça esse exercício de reparar, de perceber qual é a forma que as pessoas ao seu redor, sejam familiares, relacionamentos afetivos, amigos, parceiros, colegas de trabalho, têm de expressar o amor por você. Então, quando você estiver diante de qualquer ato de amor, se sinta merecedora e receba esse amor. Outra coisa também é lembrar que você tem, muito além desse físico, né, uma, como que eu posso dizer, um merecimento espiritual. Né? Então, esse merecimento espiritual é muito importante, porque o Criador, o universo, Deus, a mãe natureza, eles têm tudo pra gente. Então, se você bloqueia esse recebimento espiritual, você não está se sentindo digno de ser um canal de divino, de ser mais um transmissor do divino. Então, também relembra que muitas vezes você pode estar deixando de receber a mensagem, você está deixando de receber a orientação, a direção, por não se sentir merecedora, merecedor de ser um canal do divino. E isso é uma das coisas que nós temos direito por nascença. Só porque a gente nasceu, só porque a gente existe, nós somos merecedoras, nós somos merecedores de tudo de melhor que existe. Então, se sinta merecedora, merecedor de receber as mensagens do divino, de receber as orientações. E as mensagens do divino podem vir de inúmeras maneiras. Seja através de um sonho, de uma inspiração quando você está meditando, seja quando você está em silêncio, aquele download que vem quando você está tomando um banho, seja por meio da natureza conversando com você, às vezes um passarinho que chega, né, um animal, seja através de um dia bonito, quando você vê um pôr do sol, quando você vê a lua, quando você vê as estrelas, ou aquela brisa gostosa que toca o seu rosto. Tudo isso são mensagens do divino. E você é merecedora, merecedor de estar recebendo, né, tudo de melhor do divino. Então aprende a receber, aprenda a perceber quando o plano espiritual tá falando com você, tá te trazendo carinho, amor, inspiração. Então também aprenda a receber aí neste lugar. Então, gente, eu queria deixar só uma afirmação.
para gente fechar essa live da cura de hoje, que foi sobre o merecimento. Lembrando aí que eu falei todos os sintomas físicos que podem estar, né, entregando, evidenciando aí a falta de merecimento que está no emocional. E trouxe aqui de que formas que você pode praticar, né, o merecimento, lembrando que você já é merecedora, merecedor de tudo de melhor que existe, né? E também trouxe alguns sintomas, algumas causas sistêmicas que te impedem de se sentir merecedor ou merecedora. Então, olha para isso. Se qualquer uma dessas causas ressoou com você, seja os sintomas físicos, sejam essas questões sistêmicas, se você se identificou com isso, gente, afirma essa frase que eu vou trazer para você. Traz assim em presença, traz assim para um post-it, repete várias vezes, anota um monte de vezes no caderno, da forma que for melhor para você. Mas integra, sente essa frase vibrando no seu corpo, respira essa frase. Eu sou merecedora de tudo o que há de melhor nesta vida, só porque eu existo. Vou repetir. Eu sou merecedora de tudo que há de melhor nesta vida, só porque eu existo. Então, você, deuso, que estiver assistindo essa live ou que vai assistir depois, repete também essa frase. Eu sou merecedor de tudo de melhor que existe, só porque eu existo. Então, usa esse mantra, usa essa frase, essa afirmação, espalha essa frase para que você possa ler com frequência, que assim você vai só relembrando o merecimento que já é seu por direito. E claro, gente, se tem questões mais profundas nesse tema também, né? É óbvio que você, deusa, precisa participar do próximo encontro do Círculo. Nosso próximo encontro vai trabalhar o tema autoestima e amor próprio. E, obviamente, vai trabalhar muito profundo esse merecimento no campo sistêmico, com reprogramação de crenças, com vivências. E dessa vez vai ser presencial, gente. Vai ser uma delícia. Próximo encontro tem data marcada para o dia 29/11, no sábado, das 9 ao meio-dia. Vai ser aqui em Floripa, no centro de Floripa. Então, quem está em Floripa e região tem o privilégio de poder participar presencialmente desse encontro, que é sempre nutritivo, que tem um coffee delicioso para a gente compartilhar, para a gente conhecer outras deusas, para a gente lembrar que a gente não está sozinha nessa jornada, para a gente poder compartilhar e fazer todas essas vivências transformadoras. Então, vem para o próximo encontro do Círculo das Deusas. E quem está online, quem não está pertinho de Floripa e não pode estar com a gente por questões geográficas, teremos parte dessa vivência maravilhosa gravada, disponibilizada na comunidade. Então, para quem já faz parte da comunidade do Círculo das Deusas, você vai ter acesso a essa vivência logo em seguida, né? Para que você possa trabalhar o seu amor próprio, a sua autoestima, trabalhar todo esse merecimento, assistindo no seu tempo, aí aonde você estiver, de qualquer lugar do planeta, deusa, né? Pela comunidade do Círculo das Deusas. E se você que chegou aqui nessa live, chegou aqui nesse vídeo, e ainda não conhece o Círculo das Deusas, meu Deus, como assim você ainda não faz parte dessa roda terapêutica, onde a gente junta mulheres incríveis, mulheres potentes, só para se lembrarem de que a gente já é tudo que a gente acha que precisa ser. Ou seja, nós já somos deusas. E a minha missão, enquanto facilitadora do Círculo das Deusas, é te relembrar que você já é uma deusa. E nesses encontros, a cada 28 dias, nós trabalhamos temas que podem, assim, desbloquear muitas áreas da nossa vida. São temas que eu já mapeei em sessões terapêuticas, que a gente trabalhando esses temas a gente consegue transformar muitas coisas que sozinha seria mais difícil. Então a gente faz isso em grupo, a gente faz isso em roda, a gente faz isso de mãos dadas. Por isso o Círculo das Deusas é esse espaço sagrado, esse espaço de
pertencimento, esse espaço de escuta, esse espaço onde a gente pode trazer nossas questões sem julgamentos, sendo livres de papéis, de funções, sendo apenas nós mesmas. Então, deusa, você está convidada para conhecer mais o Círculo das Deusas, para participar de uma próxima vivência online ou presencial, e também para fazer parte da nossa comunidade e ser uma das deusas que conhecem outras deusas, que se conectam, que fazem negócios. Ai, gente, é uma delícia nosso espaço também para networking, as conexões riquíssimas, as conexões potentes que acontecem também nesse círculo. E ainda, gente, se você está buscando algo individual, né? Se você está querendo trabalhar alguma questão, algum tema que está pegando aí no seu coração, também trabalho com a seção de transformação sistêmica pessoal e empresarial, né? Então, tanto você quanto a sua empresa, se estiver enfrentando algum desafio, nós podemos agendar uma sessão para que eu possa facilitar um processo, né? Onde você consegue identificar quais são as questões que estão te bloqueando, seja de forma sistêmica, de forma mental, às vezes por questões de crenças, por bloqueios que você não está conseguindo saber da onde vem, e como retirar isso do seu sistema, de como transformar essa área da tua vida que tá com bloqueio. Às vezes você tá com uma questão de relacionamento, às vezes você tá com uma questão financeira, às vezes você tá com uma questão de saúde. Gente, não importa em que área da sua vida, né, a questão está acontecendo, assim como também na sua empresa, não importa se às vezes o desafio é de aumentar faturamento, é de equipe, colaboradores, né, alguma questão na área de gestão, de expansão do negócio. Você pode trabalhar isso comigo de forma individual na sessão de transformação sistêmica, que a gente pode fazer tanto para você, pessoa física, né, como para sua empresa. Então também fico disponível, né, para que você, se quiser conhecer mais sobre esse trabalho, me manda um direct, né, que vai ser um prazer te apresentar, né, esse servir, que é um servir que me transborda, que é o que eu amo fazer. E também, gente. Eu quero que vocês participem mais, deixando quais sintomas, quais questões físicas vocês têm enfrentado. A gente vai abrir caixinha toda semana e a gente está listando tudo que vocês mandam aqui pra gente, para que a gente possa trazer para os conteúdos desse canal, né? Dessa página maravilhosa do Insta. E, gente, eu tenho uma novidade para vocês, que depois eu vou pôr nos stories. Eu criei um canal no YouTube para compartilhar todo esse conteúdo de uma forma mais organizadinha, em playlists, para facilitar o teu acesso a tudo isso. Então também vou deixar em breve o canal do YouTube para você se inscrever, para você também, né, conhecer de que forma você pode aprofundar nesses conteúdos que eu venho aqui gravar com muito amor, que eu gosto de transbordar o que eu venho aprendendo, o que fez diferença na minha vida, o que transformou muitas vezes pontos que eram bloqueios, que eram dificuldades, que gerou expansão, oportunidade e gerou muita cura na minha vida. Então também, né, já já vou compartilhar o canal do YouTube para que vocês possam se inscrever e me acompanhar por lá também. Então foi um prazer imenso estar aqui. Foi uma alegria poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, se sintam merecedoras, merecedores de estar recebendo esse conteúdo e que ele possa servir a tua vida. Compartilha com outras pessoas que precisam desse conteúdo. Assim também é uma forma de você retribuir, né, ao que eu estou te oferecendo gratuitamente com tanto amor. É uma forma de você também me ajudar a chegar para mais gente. Então, gratidão e até a próxima live da cura.